Boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo de metodologia e procedimentos de pesquisa. Bom, o capítulo de metodologia e procedimentos ele faz parte dos elementos textuais do trabalho de conclusão de curso, e é um capítulo para quem vai escrever a monografia ou uma sessão para quem vai escrever TCC no formato de arquivo, que tem uma característica de ser descritivo. É um capítulo descritivo onde deve ser detalhado todos os passos, todas as etapas do desenvolvimento da pesquisa. Claro, inicialmente a gente descreve que tipo de metodologia a gente vai adotar, a abordagem metodológica, a abordagem está relacionada aqui ao tipo de pesquisa que vou desenvolver, um estudo de caso, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, uma pesquisa empírica. Eu vou para a sala de aula e vou me reunir, fazer um grupo focal com professores, para entrevistá-los. Eu vou fazer uma análise reflexiva sobre um processo de desenvolvimento de algum material didático, uma sequência didática. Então, a gente tem que explicar e justificar a metodologia e a abordagem, e depois descrever todo o processo de desenvolvimento dessa pesquisa. E aí, para iniciar esse diálogo com vocês, eu trouxe duas questões. A primeira está relacionada ao caráter da pesquisa em educação matemática. Na matemática, onde a gente trabalha com quantidades, a pesquisa qualitativa vai trazer um enfoque diferenciado. E aí eu trago para reflexão a seguinte questão: para alguém que trabalha com quantidades, por que realizar uma pesquisa qualitativa em vez de uma pesquisa quantitativa? E aí, para refletir sobre essa questão, a gente deve pensar que a matemática, ou a educação matemática, principalmente, ela está envolvida em um cenário educacional que envolve pessoas. E a pesquisa qualitativa, pelo seu histórico, ela decorre de um momento onde a pesquisa positivista se colocava, e ela vem para sanar as questões dos pesquisadores quanto às perguntas que emergiam dos cenários sociais. Então, a pesquisa qualitativa ela é utilizada pelos cientistas das sociais. Então, eles olham em volta o cenário em que eles fazem parte ou outros e perguntam por que das coisas estão acontecendo ou como as coisas estão acontecendo ali. E aí esse olhar para as questões sociais, a busca por respostas para essas questões sociais, as ferramentas metodológicas da pesquisa quantitativa não davam conta. E aí a pesquisa qualitativa passa a ser a metodologia que vai direcionar, que vai delinear as pesquisas voltadas para as questões sociais. E aí, quando a gente pensa numa sala de aula, seja qual for, e aí em especial da matemática, a gente tem um tipo de pergunta que vai emergir nesse cenário, está altamente vinculada a questões sociais, por como se aprende matemática, por que aquele método, como aquela metodologia específica da matemática pode influenciar
na aprendizagem da matemática, ou como aquele recurso tecnológico é utilizado no ensino da matemática, né? Então esse é o tipo de pergunta que nos leva a pensar em respostas qualitativas, né? E para isso, né, uma pesquisa com esse tipo de pergunta estaria embasada, né, e teria o design de uma pesquisa qualitativa. Outra questão que se coloca é que tipo de informação essa pesquisa quantitativa fornece, né? Então, voltando, né, para a questão anterior, essas ideias, né, esse pensamento sobre como as coisas acontecem, né, que as coisas acontecem, né, vai nos levar, né, a um tipo de informação que vai mapear, né, cenários reais, né, para que a partir desse mapeamento ou desse panorama do que está acontecendo nos cenários reais, a gente possa pensar em soluções ou em transformações desses cenários. E aí eu trago dois exemplos que são colocados por Borba e Araújo no livro Pesquisa Qualitativa na Educação Matemática, que descrevem bem a característica ou a diferença, melhor dizendo, da pesquisa quantitativa para qualitativa dentro da educação matemática, né? E aí eles falam que se quisermos fazer um levantamento acerca do uso de computadores por professores de matemática em Belo Horizonte, para termos uma estimativa de quantos professores utilizam suas aulas, uma abordagem quantitativa parece-nos mais adequada. Nosso principal procedimento seria então uma visita a uma amostra representativa de escolas de Belo Horizonte, para que por meio de uma entrevista com seus professores de matemática pudéssemos contabilizar aqueles que usam computadores em suas aulas. O resultado da pesquisa é associado ao objetivo e à abordagem metodológica utilizada. E no caso do nosso exemplo, poderíamos dizer ao final da pesquisa que X% dos professores de matemática de Belo Horizonte utilizam computadores em suas aulas. Então, voltando, né, para as questões colocadas anteriormente, aqui a gente vê nessa primeira parte do exemplo uma preocupação com a quantidade, né, o que vai caracterizar a pesquisa quantitativa, e levar a um tipo de procedimento, né, que aí seria a entrevista, né, mas com questões mais voltadas, né, na busca pela quantidade, e a um resultado também numérico, né, que vai falar da quantidade, né, porcentagem de professores que utilizam os computadores. E, por outro lado, se quisermos saber como tem acontecido o uso de computadores nas escolas de Belo Horizonte, como, né, a abordagem mais adequada, então, parece-nos a qualitativa, saber como isso tem se desenvolvido na sala. E aí, com essa questão colocada, né, de como ela tem sido utilizada, vem várias interpretações, né, que podem ser colocadas, ou várias questões, vários olhares que a gente pode colocar para esse cenário para poder responder essa questão. E o que vai influenciar no resultado, nos procedimentos, né, também o arcabouço teórico, né, que o pesquisador vai, né, olhar ou vai se pautar. Bom, como característica, né, a pesquisa qualitativa, na pesquisa qualitativa são destacados, né? Primeiro, né, a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal. Então, o pesquisador, o investigador, ele traz consigo uma visão de conhecimento, ele traz consigo uma perspectiva teórica que vai influenciar em como ele vai analisar esse cenário, o cenário de pesquisa dele, que é o ambiente natural, né? Na pesquisa, na pesquisa social, né,
o ambiente de pesquisa ele não é montado como por exemplo, em cenários que são montados para as pesquisas biológicas, né, para eles analisarem, testando, fazendo testes, né, em cenários que são montados, né, que poderiam ser uma montagem do que seria a realidade. Não, na pesquisa qualitativa, o ambiente natural é o cenário. Então, a gente olha para um ambiente que é o natural, para saber, né, como aquilo acontece e por que aquilo acontece. Né? Então, ele tem que ser o mais natural possível. O pesquisador, o investigador, ele não deve interferir no ambiente natural. A investigação qualitativa é também descritiva. Né? E aqui eu trago que os resultados escritos da investigação devem conter citações feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação. Os dados vão incluir transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos, outros registros oficiais. Então, todo o processo deve ser muito bem descrito, né, para que o leitor do relatório da pesquisa entenda, né, o olhar do pesquisador, porque isso vai influenciar nos resultados. Né? Então, a gente pode ter no mesmo cenário de pesquisa, com pesquisadores olhando, analisando esse mesmo cenário, mas com perspectivas teóricas diferentes, que a gente terá resultados diferentes. Então, acho que isso descreve bem esse ponto, né, porque ela deve ser descritiva, trazendo desde a visão teórica sobre, né, conhecimento do pesquisador e também seus pressupostos teóricos, como todo o desenvolvimento, né, do processo de pesquisa, como ele foi realizado, devem ser descritos no relatório de uma pesquisa qualitativa. Outro ponto, os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos. Né? Então, essa é uma outra característica da pesquisa qualitativa. Os processos ficam mais em evidência, né? Tem mais evidência nesse tipo de pesquisa do que os produtos. Né? Mas você pode analisar um produto também, né? Mas outras características vão fazer com que a gente olhe para os produtos de uma forma diferente também. Exatamente por causa das questões que são colocadas no tipo de pesquisa qualitativa. Bom, um outro ponto, outra característica é que os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva. Então, o olhar, né, para os dados, eles devem estar livres de pressupostos, de ideias previamente construídas. Né? O pesquisador ele deve, né, deixar, né, preconceitos ou ideias preconcebidas de fora na hora da análise dos dados e olhar para os códigos que vão emergir dos dados que ele obteve ali na coleta. Um último ponto, né, destacado como característica da pesquisa qualitativa é o significado. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Os resultados eles buscam, né, a pergunta, né, as interpretações que se faz, né, em torno dos dados, né, coletados, vão sempre levar a uma ideia do significado, o que aquilo significa, né, dentro daquele cenário, né, que está sendo pesquisado. E aí as normas técnicas da UESC, né, para a escrita, que direcionam a escrita do trabalho de conclusão de curso, vai tentar direcionar um pouco, né, a escrita desse capítulo, trazendo os elementos, né, que poderiam estar definidos ou descritos nesse capítulo. Então, as autoras falam de que as observações ou dados coletados, bem como a metodologia utilizada, são os principais elementos para a execução de um trabalho de conclusão de curso. Os
Os procedimentos metodológicos devem ser apresentados de forma completa e clara, em sequência cronológica, a fim de que outros pesquisadores possam repetir a investigação. Além disso, os procedimentos metodológicos adotados funcionam como um suporte diretriz da pesquisa. Os processos e as técnicas a serem adotados, mas já publicados em outros trabalhos, devem ser citados, seguindo as normas, de citação. Ainda é importante justificar o método de amostragem a ser adotado, se esse for o caso, definindo a população, e a amostra, relatando os instrumentos de coleta, se usou questionário, se fez entrevista, se usou diário de campo, e o tipo de análise a ser aplicada, análise quantitativa, análise qualitativa. Ainda os fundamentos teóricos do método podem ser incluídos nessa parte ou em outra seção. Aqui eu trago os elementos desse capítulo metodológico, e aí eu vou explicando cada um desses tópicos. São 7 elementos, e claro, isso vai variar dependendo do tipo de trabalho de cada um. Se é uma pesquisa qualitativa com abordagem empírica, ou uma pesquisa bibliográfica, um estudo de caso, então dependendo de que tipo de pesquisa vocês estão desenvolvendo, que tipo de abordagem de pesquisa qualitativa vocês estão desenvolvendo, esses elementos, alguns deles podem não estar, podem aparecer outros, e aí o orientador de vocês vai saber direcionar nessa parte. E aqui eu vou começar a falar de cada um. Então a gente tem 7 descritos no livro de Alves Mazotti, que eu já comentei com vocês na outra aula. E a primeira dela, o primeiro tópico, fala da indicação e justificativa do paradigma. Então, isso aqui está falando da metodologia mesmo. Então, geralmente, o que vai acontecer? A pergunta sobre o cenário de sala de aula, ou sendo questões voltadas para o ensino-aprendizagem, vai nos levar a perguntas com caráter de pesquisa qualitativa. Então, o paradigma qualitativo é o que seria adotado nessas pesquisas. E aí a gente inicia geralmente o capítulo de metodologia fazendo essa justificativa, indicando essa pesquisa qualitativa e justificando o porquê. A justificativa eu sempre direciono os alunos a olharem para aquelas características que foram definidas no slide anterior. Então, a fonte direta dos dados é o ambiente natural. Qual é o ambiente? Aí você descreve de acordo com a sua pesquisa. O pesquisador é o instrumento principal, por que? Justifique. A pesquisa tem um caráter descritivo, e aí sempre justificando, falando a partir da sua pesquisa, dos seus objetivos e do que a pesquisa vai propor. O interesse está no processo, os dados são analisados de forma indutiva, confere-se importância ao significado, então você indica que a pesquisa qualitativa é no início e depois justifica usando essas características, e aí não precisa ser todas elas, mas se colocando na justificativa. A minha pesquisa é descritiva por causa disso. A gente dá-se importância ao significado por isso. Então, o início do capítulo geralmente é assim que a gente começa. Bom, depois a gente fala do tipo de abordagem metodológica, e aí existem várias, eu não vou falar de todas aqui, vocês podem encontrar mais elementos no livro Metodologia do Trabalho Científico, do Severino. Ele escreve bem no capítulo de metodologia, se não me engano, no capítulo 3, várias abordagens dentro da perspectiva da metodologia qualitativa. Ele fala algumas delas aqui: a pesquisa bibliográfica, quando você faz um estudo de
pesquisas desenvolvidas e apresentadas em determinado evento, né? Ou uma pesquisa de revisão sistemática de literatura, revisão de literatura, né? É um tipo de pesquisa bibliográfica. Essas duas são, né, tipos de pesquisa bibliográfica. Dentro da pesquisa da metodologia qualitativa, né? A pesquisa documental, estudar os documentos, as leis sobre cotas, por exemplo, nas universidades, para saber, né, como se deu, né, a inserção, né, dessa política nas instituições educacionais de ensino superior, né, em determinada cidade. Então, eu posso, né, olhar para esses documentos, os regimentos das universidades, para fazer essa análise. Né? Muita gente, na época da pandemia, estudou todas as normas, né, e regimentos também, leis que foram colocadas para a inclusão, né, naquele período do ensino remoto. Então, para estudar como que aquilo foi sendo colocado, né, como foi direcionado segundo as normas, né, dentro das instituições do ensino remoto no período da pandemia, que você vai atrás dessas leis de acordo com o tempo, como, né, várias foram sendo implementadas, e aí você estuda e analisa, faz um panorama e analisa como elas, né, foram sendo, né, inseridas no cotidiano escolar naquele período. Né? É um tipo de pesquisa documental. Né? A pesquisa empírica é toda pesquisa onde você vai investigar um cenário específico, né? E aí é onde entra, né, contexto, né, participantes de pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa na sala de aula para ver como os alunos, né, aprendem determinado conteúdo com determinado recurso, com a utilização de determinado recurso de ensino. Né? E aí então eu vou para aquele ambiente que seria um ambiente natural, característico da pesquisa qualitativa, né? Eu tenho os participantes, que podem ser os alunos, podem ser os professores, né? Tem os instrumentos de coleta nesse caso, né? E aí eu posso entrevistar os alunos, eu posso observar, e aí então eu vou usar o diário de campo. Então, a pesquisa empírica, ela vai trazer vários outros elementos que também deverão ser descritos e justificados no capítulo de metodologia. Né? No caso da pesquisa bibliográfica, da documental, geralmente a gente vai descrever as características dos documentos, né, que estão sendo analisados, né, e como eles foram selecionados, né, o que está sendo analisado, né, nesses documentos. O processo reflexivo, quando você está fazendo uma análise de um processo, né, geralmente a gente vai descrever as etapas do processo e também como que a gente registra toda a análise reflexiva, né, desse processo. Então, por exemplo, um aluno aqui da UESC, ele fez uma análise, né, do processo de produção de vídeo que ele estava desenvolvendo, fez isso como um processo reflexivo para analisar possibilidades de produção de conhecimento matemático. E ele usou como procedimento de pesquisa, como instrumento de pesquisa, o diário de campo, ou notas de campo, onde ele ia anotando todas as reflexões em todas as etapas do processo. Todo esse registro se transformou nos dados da pesquisa dele. Bom, aí outro elemento são as etapas de desenvolvimento da pesquisa, né? E aí vem muito do mapeamento, né? Já colocando a ordem cronológica. Então, quando iniciou a pesquisa, quando ocorreu cada etapa, né? E tudo em ordem cronológica. Então, essa parte da etapa do desenvolvimento da pesquisa, independente do tipo de abordagem, ela deve estar destacada no capítulo metodológico. A descrição do contexto da pesquisa, né? Então, eu vou para a sala de aula, em que período, em que semestre, né? Ou em que ano, né? Qual o momento que aquela escola, né,
aquela instituição está passando, histórico para eu estar, né? E eu estou lá, nesse momento em que eu estou produzindo ou coletando os dados lá, porque isso vai influenciar, né, o que está acontecendo naquele ambiente. Então, descrever o contexto, eu vou analisar os dados em um momento em que eu estou, né, desenvolvendo um trabalho do PIBID naquela escola. Então, olha o contexto, né? Eu estou lá observando, né, o dia a dia da escola, o desenvolvimento das aulas de matemática, e aí em algum momento desse processo eu vou lá produzir ou coletar dados para pesquisa, né? Então, a descrição do contexto também é importante, né, no capítulo, que seja no capítulo de metodologia. Se você fizer entrevistas ou fizer uma pesquisa empírica, né, que você tenha participantes, então, se você fizer a seleção dos participantes, é importante também, né, destacar como que a seleção desses participantes foi realizada. E às vezes pode ser só aqueles que se dispuseram a participar, né? Mas mesmo assim você deve destacar isso no capítulo de metodologia. Os procedimentos utilizados para maximizar a confiabilidade dos resultados. Esses elementos do capítulo metodológico geralmente a gente se coloca no final. E o que se usa comumente dentro da pesquisa qualitativa, né? No caso da permanência prolongada no campo, isso não entraria tanto numa pesquisa de TCC, porque já é um tipo de pesquisa que você tem um tempo reduzido, né? Então, mais para pesquisa de doutorado, às vezes de mestrado, né? Porque mestrado também é um tempo curto, mas quanto mais tempo você leva em campo, no caso das pesquisas empíricas, né, principalmente, mas nas outras também, né, o tempo de realização da análise, né, dos processos ou dos documentos, isso maximiza a confiabilidade dos resultados, né. Mas outras coisas, outros pontos que são importantes, né, é a checagem pelos participantes. Então, nesse caso aqui é para quando são desenvolvidas entrevistas, né, não tanto questionários, mas mais entrevistas, né, é importante para maximizar a confiabilidade, né, que essas entrevistas, né, depois que o pesquisador escreve no relatório de pesquisa, no trabalho de conclusão de curso, né, ele volte, leve para depois da transcrição, né, entregue novamente esse texto, essa entrevista transcrita para o participante, para que ele faça a checagem, né, e confirme que realmente, né, aquilo está de acordo com o que foi entrevistado, o que ele falou na entrevista, com as declarações que ele deu. E aí, nesses casos, às vezes, os pesquisadores não entregam tudo, entregam partes importantes que tenham mais destaque, né, na pesquisa, porque geralmente não se coloca todos os dados, né, no relatório de pesquisa ou no TCC. Dos dados você vai trazer, claro, descrever todo o processo, mas trazer para destacar na análise aqueles que são mais significativos, né, considerando a sua pergunta. Questionamento pelos pares, aqui no caso do TCC seria mais esse diálogo com o orientador, né? Mas se você faz parte de um grupo de pesquisa, então isso é muito utilizado, você levar os dados no grupo de pesquisa para que eles leiam e façam, né, debatam, né, as suas análises, né, com você, para ver se você não está deixando nenhum ponto de lado, né, ou se você não está indo num viés, né, de uma ideia já pressuposta, né, sem pensar em outros elementos que podem estar ali naqueles dados, né. Então, o questionamento pelos pares ajuda você, né, a ampliar o seu olhar sobre os dados. E por fim, seria o procedimento para maximizar a confiabilidade mais utilizada, é a triangulação. A triangulação, ela fala de vários elementos, né, de diferentes dados de pesquisa que você coleta e faz a triangulação no final para que
para só depois disso você fazer a análise e responder ou interpretar os dados, né? Então, a partir de essa interpretação dos dados, vai, né, vir a partir da análise de diferentes dados, né? Então, por exemplo, eu uso entrevista, eu uso a observação, eu uso documentos, análise de documentos, né? Então, diferentes tipos de dados, né? Quando eu utilizo todos eles, né? Analiso todos eles para, né, fazer as minhas conclusões e interpretações, né, em busca da resposta ou da análise da minha pesquisa. Isso maximiza, né, a confiabilidade dos resultados da pesquisa. E aí, as referências, né, são o livro de pesquisa qualitativa em educação e matemática, de Paulo Araújo, o método nas ciências naturais e sociais, Alves Mazotti, mas eu também referencio o livro Metodologia do Trabalho Científico, de Severino. Obrigada e valeu.